Boa sorte é para quem não estuda. Para vocês, eu desejo boa prova. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Champion OutSystems e também sou Team Leader em uma grande consultora de TI aqui em Lisboa. O vídeo de hoje é uma continuação da série Se Preparando para a Certificação Associate Traditional Developer da OutSystems. Nesta série estamos seguindo uma abordagem onde eu estou olhando para o exame de exemplo e estamos a fazer uma análise da questão e também das possibilidades de respostas e entendendo o porquê aquela é a resposta correta e também o porquê as outras respostas estão incorretas. Para além disso, eu deixo sempre uma sugestão de material que você pode estudar sobre aquele tópico específico que foi abordado naquela questão. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, então eu recomendo que assista desde o início. Eu vou deixar aqui um card com um link para o primeiro vídeo dessa série. E também não se esqueçam de dar uma força aqui ao canal, deixando o seu like nesse vídeo, se inscrevendo e compartilhando nas suas redes sociais, compartilhando com aquele seu colega que também é um estudante OutSystems ou que se interessa em estar conhecendo melhor o mundo da tecnologia e o mundo do desenvolvimento low-code. Mas chega de conversa, vamos para o habitual, onde eu vou olhar para as próximas 5 questões, ou seja, da questão 11 até a questão 15, e vamos fazer uma análise completa sobre essas questões. Vamos para o computador? Então, pessoal, já estou aqui com a prova aberta e vamos para a leitura da nossa 11ª questão. Considerando a nossa aplicação OSMDB, eu acho que essa é até uma aplicação que ela é desenvolvida no Guided Path do Traditional Web Developer. Acho que é uma aplicação de filmes, se não me engano, mas para quem fez aquele Guided Path, conhece essa aplicação, conhece esse nome. Eu acho que é ensinado nesse Guided Path a construção dessa aplicação. E até uma recomendação minha, faça aquele Guided Path do se tornando um desenvolvedor traditional completo. Faça ele completo, faça ele também com um caderno perto de você, onde você anota e escreve mesmo com uma caneta, um lápis, os pontos mais relevantes de estudo. Porque quando escrevemos, fixamos melhor na nossa cabeça, então isso vai te ajudar na hora da prova. Então é assim, o nosso vídeo já começa aqui com várias dicas, não é só focado aqui na leitura da questão e da resposta. Enquanto eu vou me lembrando aqui de algumas dicas, eu vou passando para vocês. Então bora lá para a leitura. Considere a aplicação OSMDB que está sendo desenvolvida juntamente com outras aplicações no nosso ambiente de desenvolvimento. A aplicação OSMDB tem uma entidade chamada Movie, ok? E ela está como pública, certo? Porém, a propriedade Expose Read Only, que é uma propriedade das entidades, está setada como Yes, ok? Então ela só está exposta apenas para leitura, como já diz a propriedade. Quais das seguintes opções é verdadeira? Ok? Então, vamos em busca da opção verdadeira. Quais são as nossas opções? Módulos consumer podem fazer queries, fazer busca nessa entidade move utilizando o aggregate. É verdade, essa letra A é verdade. Então, já é um forte candidato aqui para as nossas respostas. Por quê? Se eu tenho uma entidade, ela está como pública e está exposta apenas para leitura, como diz a propriedade, isso significa, no fundo, que ela pode ser utilizada aqui, ser feito aggregates ou ser feito SQL queries para buscar informações dessa entidade. Então, a letra A é verdade. Letra B. A entidade move poderá apenas ser referenciadas por módulos que estão dentro da aplicação OSMDB. Essa letra B não é verdade, porque podemos ter dentro de um módulo uma entidade que esteja pública e ela fica pública não só para os outros módulos que estão dentro daquela aplicação, fica disponível para qualquer módulo da fábrica OutSystems. Não faria muito sentido se só estivesse disponível dentro daquela aplicação. Isso é uma mentira, isso aí não é verdade. Nós já podemos ver isso também no Service Studio, ok? Mas por exemplo, depois se vocês repararem no Service Studio, nós conseguimos consumir entidades de módulos como, por exemplo, users ou entidades de aplicações que instalamos da Forge. Então, já daí já demonstra que essa letra B é mentira.
E todos os conceitos de arquitetura, de criar uma aplicação core e dentro dessa aplicação core ter lá o nosso módulo Core Service, onde vamos criar as nossas entidades, se fosse assim, né, se fosse apenas pudesse ser apenas referenciadas dentro do contexto daquela aplicação, essas regras de arquitetura já não iriam funcionar. Então, letra B, por várias formas aqui que comprovamos, e também vamos olhar no Service Studio, é falsa. Letra C, os módulos consumers poderá modificar os dados da entidade move utilizando o update no SQL Query. Esta letra C, ela pode assim não ser tão clara, mas ela também, se formos experimentar isso, se formos para dentro do Service Studio e tentarmos executar um update em uma tabela que está expose read only de um outro módulo, não vai funcionar, vai dar erro. Então, essa letra C também é falsa. O delete move entity action, ou seja, aquela ação que já vem criada por default nas nossas entidades, poderá ser utilizado por módulos que consomem essa entidade dentro da mesma aplicação. Mais uma vez, não existe diferença entre um elemento que está público, se ele pode ser utilizado de uma outra forma dentro dos módulos que pertencem àquela mesma aplicação ou um módulo que pertence a uma outra aplicação qualquer. Não existe diferença entre esses dois cenários, de estar público dentro da mesma aplicação ou se está público para um módulo que consome em uma outra aplicação. Não existe diferença enquanto é isso. Por isso, a letra D também é falsa. Só nos restou a letra A, que é simples, mas é verdade, né, que os módulos que consomem podem fazer aggregate em cima da tabela move, é verdade. As outras opções é falsa. Então, a nossa escolha aqui é a letra A. Agora vamos experimentar um pouco esses conceitos dentro do Service Studio para comprovar que essas outras afirmações é falsa. Vamos lá? Então, já estamos aqui com o Service Studio aberto e eu tenho aqui uma entidade que foi criada dentro do módulo Associate Web Developer CS, né? E tem aqui a entidade Question Tags. Okay? Esta entidade, assim como dizia no nosso enunciado, tem aqui a propriedade Expose Read Only, setado como Yes. Então, ela está exposta publicamente, mas apenas para leitura. Ok? Então, vamos para as nossas afirmações ou as nossas opções dentro dessa questão. Uma delas, né, a primeira delas, foi a que consideramos verdade e que dizia que esta entidade podemos fazer queries, né, podemos utilizar o aggregate para consultar os dados dessa tabela. E vamos ver que isso é verdade. Então, eu tenho aqui um outro módulo que se chama Associate Web Developer apenas e vou aqui tentar consumir esta entidade. Está aqui aparecendo o meu módulo, está disponível já essa entidade, a Question Tags. Vou consumir. Ela já está aqui disponível para mim nas minhas referências. E, por exemplo, eu posso ir aqui no meu ecrã, só de exemplo, adicionar um preparation neste ecrã e, por exemplo, arrastar aqui e fazer uma query dentro dessa entidade e funciona normalmente. Vou ter sempre aqui o output desta query. Então, a letra A é verdade. Eu posso executar um aggregate, onde eu vou buscar as informações dessa entidade que foi criada em um outro módulo e está exposta como pública e de apenas leitura. A nossa opção B, a nossa letra B, dizia que ela só poderá ser consumida dentro de módulos que estão na mesma aplicação. Okay? Por acaso, esses meus dois módulos, o Associate Web Developer e o Associate Web Developer CS, elas estão dentro da mesma aplicação. Mas eu trouxe aqui um outro módulo, que é o Autonumeric, foi um componente que eu criei na Forge, e vou tentar consumir esta entidade a partir desse módulo. Então, vamos ver se isso é possível. Então, aparece aqui a opção e também aparece aqui a possibilidade de consumir esta entidade. Então, não é verdade que ela poderá ser apenas referenciada em módulos que estão dentro da mesma aplicação. Então, por isso que a letra B é falsa. A letra C dizia que eu posso fazer o update através do SQL nesta entidade. E vamos comprovar agora que isto também não é verdade. Vou utilizar também esta ação aqui do Preparation e vou arrastar aqui um SQL.
Vou dizer que vamos fazer o update no question tags. Eu vou tentar aqui executar um comando de update. Okay? Obrigatoriamente, nos Advanced SQL, nós precisamos ter uma estrutura de output, mesmo que o comando SQL não traga depois nenhum output como resultado, como por exemplo, update ou delete. Mas dentro da estrutura do OutSystems, temos sempre que ter uma estrutura de output. Então, vou tentar aqui executar um comando, né, update question tags. Por exemplo, vou fazer um set fazer um update para o nome database na question tag, no nome da question tag, onde o ID foi igual a 1. Okay? Então, tenho aqui o meu comando update. Vou tentar testar para ver se esse meu comando funciona. Vamos ver o que é que o OutSystems vai nos dizer em relação a isso. Então, aconteceu aqui um erro, ok? E diz que a entidade referenciada question tags é read-only, ok? Então, não é permitido operações de modificação dentro desse módulo, okay? Porque ela está configurada como read-only. Então, essa também é falsa. Não me permite fazer update, mesmo que seja aqui através do SQL, em um módulo que consome essa entidade, uma vez que ela está exposta apenas como read-only. Então, letra C também é falsa por conta disso. A letra D dizia que módulos que referenciam essa entidade poderiam deletar os registros, ou seja, que a ação que é criada por default para essa entidade ficava disponível nos módulos que o referencia. Também não é verdade, e podemos ver aqui, comprovar, de que não aparece aqui as ações, a ação de delete, nem mesmo a ação de create ou update dessa entidade, apenas a ação de get. Okay? Então, essa última opção também é falsa. E lembrando que estamos aqui em um módulo que pertence à mesma aplicação, como dizia na opção desta questão. Só que, como eu disse a vocês, não existe diferença entre estar público dentro da mesma aplicação ou se está público e está a ser consumido por um módulo de uma outra aplicação. Não existe diferenças em relação a isso. Então, fizemos uma análise completa aqui da nossa questão 11. Vamos para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: considerando aqui o widget List Navigation, que permite navegar entre as páginas de uma table record, nas propriedades desse List Navigation existe um onNotify, que ela é executado quando o utilizador clica em uma nova página. Para ter certeza que a navegação vai funcionar como deve ser, o que deverá ser executado, ou em qual ordem deverá ser executadas as ações. Então, essa questão, para ser sincero a vocês, a forma como construímos esse List Navigation, o Total Records, eu sempre tenho que rever. Eu ainda não consegui decorar, não sei quantos anos trabalhando com OutSystems, mas eu não tenho decorado muito bem como é que funciona cada propriedade destes widgets. O que é que eu faço sempre? Eu utilizo a aceleração do OutSystems, que fazer drag and drop no flow, e ele cria uma listagem para nós, e eu vejo como é que está montado a estrutura desses widgets. E é isso que eu vou fazer junto com vocês. Mas antes de eu fazer isso, vamos ler aqui as opções. Qual é a ordem de execução dentro do onNotify? A letra A diz que temos que fazer refresh no nosso data source, no nosso aggregate ou no nosso SQL. Temos que fazer refresh na busca que formos fazer na base de dados. Depois, temos que fazer Ajax refresh na table records. E por último, um Ajax refresh no List Navigation. Esta letra A faz sentido para mim, porque nós primeiro vamos ter que atualizar os dados que fomos buscar na base de dados. Podem não estar todos já disponíveis, então queremos buscar os próximos dados daquela paginação. Depois fazemos Ajax refresh na tabela, que vai mostrar os novos dados que fomos buscar na base de dados. E por último fazemos refresh no List Navigation, que vai identificar em que página é que estamos. Okay? Então a letra A faz sentido para mim. Letra B, o Ajax refresh na tabela. Depois, Ajax refresh no List Navigation. E por último, o refresh no data source, ou seja, no aggregate, por exemplo.
Este já não faz muito sentido para mim, porque primeiro eu tenho que atualizar os dados que eu fui buscar, e depois, que é na parte do servidor, e depois eu atualizo o meu ecrã, que é na parte do cliente. Então, fui buscar os novos dados, é quase que vamos imaginar o seguinte. No primeiro momento, nós dissemos no aggregate, vai buscar os 10 primeiros registros. Okay? O aggregate buscou os 10. Nós imprimimos isso na nossa table. Depois, quando o cliente clicou na paginação, nós estamos a dizer para o aggregator, agora vai buscar os próximos 10 no servidor e depois eu atualizo o meu ecrã e ele renderiza na table os próximos 10. Então, este é o fluxo que faz sentido. E não atualizar primeiro o conteúdo do ecrã e depois ir no servidor buscar mais 10 registros. Esse fluxo não faz muito sentido. Sendo assim, nós poderemos já considerar aqui o seguinte. O único fluxo que faz sentido é o que começa com o refresh no data source, no nosso aggregate. Então, a letra A é o único que começa com o refresh no data source. Mas vamos olhar as outras questões. Letra C, Ajax refresh na table, depois Ajax refresh no data source, e por último Ajax refresh no list navigation. Não, o refresh no data source tem que ser primeiro, porque senão, se fizéssemos Ajax refresh na table, os registros ainda eram os mesmos no aggregate, então ele não ia atualizar muito bem. E a letra D, Ajax refresh no list navigation, depois Ajax refresh na table records e por último no data source. Também não faz sentido. Mas como eu disse para vocês, nada melhor do que a construção do próprio OutSystems para nos explicar isso. Então, eu vou fazer o drag and drop de uma entidade, o OutSystems vai criar para mim, por default, este list navigation, esse componente, e vamos ver como é que ele se comporta criado pelo próprio OutSystems. Então, já estou aqui com o Service Studio e vou arrastar uma entidade para o Flow. Pode ser mesmo essa, Examine Question. Então, o OutSystems cria aqui o nosso ecrã de listagem e, por default, já insere aqui o nosso componente List Navigation, que, por sua vez, tem aqui o onNotify e está a mandar aqui para uma Screen Action, onde vamos fazer refresh. Vamos ver que ordem ele executa dentro dessa action do onNotify. Então, vindo aqui nesta ação, vamos lá ver. Então, primeiro ele faz refresh no data source, ok? Faz refresh no data source e depois faz refresh em uma div, que engloba todo o conteúdo da table e também do list navigation. Então, a questão que faz sentido é sempre a que começa pelo refresh no data source, que só temos a letra A com essa ordem. E depois poderia ser um refresh nos dois elementos ao mesmo tempo, na table e no list navigation, como ele fez aqui para nós. Então, letra A é a nossa resposta correta na questão 12. A 13ª questão é sobre permissões e também sobre a visibilidade de um botão com relação às permissões, ok? Então, a própria questão diz, considere o botão e as propriedades que estamos aqui a ver nesse botão. Qual das seguintes opções é a correta? Então, vamos analisar aqui as propriedades desse botão. Tem uma label, comment. Este botão também tem uma classe button. E uma coisa que é interessante é que ele tem a visibilidade controlada por uma verificação de permissão. Okay? Só aqui deixando um alerta e uma dica de boas práticas e de melhoria com relação aqui à segurança da nossa aplicação. É uma melhor prática e o nosso sistema vai estar mais protegido se escondermos funcionalidades não só aqui com a propriedade visible do HTML, porque podemos alterar através do inspecionar o elemento do HTML, podemos alterar essa característica. Então, o ideal é que as funcionalidades que queremos esconder com base em permissões sejam englobadas em ifs, ok? Sendo dessa forma, ele nem sequer vai renderizar no ecrã, então essa propriedade não vai poder ser alterada por algum utilizador que conheça HTML e possa inspecionar e verificar quais ações estão escondidas, quais botões ou quais links estão escondidos por essa propriedade, então deixando assim o nosso sistema mais seguro. Mas isso aqui é um pequeno parêntese aqui nessa nossa questão. O que ele quer mesmo saber
é qual é a opção correta com base nessas propriedades do nosso botão. Então vamos ler aqui essas opções. O botão irá apenas estar disponível, né, será mostrado para os utilizadores com a rule, com a permissão administrador, né, com a permissão específica de administrador. Eu não estou vendo nada sobre administrador aqui. O que eu estou vendo é check registered rule. E estas funções, check, nome da rule, e depois rule, e que recebe o user ID ou utiliza o user ID que está em sessão, ela é sempre padronizada. Então, esta do check registered rule vai verificar se o utilizador está registrado e não é de uma rule específica como administrador. Então, a letra A é falsa. Letra B. Um utilizador sem registro, sem a rule registered, será redirecionado para o ecrã de login. Esta letra B também é falsa, porque o utilizador ele não vai ser redirecionado para nenhum lugar. Nós apenas estamos escondendo a visibilidade de um botão. Se essa propriedade, se essa permissão tivesse sido feita de uma outra forma, por exemplo, alterando aquelas propriedades do ecrã, onde podemos fazer check nas rules que vai conseguir ver aquele ecrã, neste caso sim, poderia ser gerada uma exceção e esta exceção direcionar o utilizador para o ecrã de login. Mas nesse caso não, nesse caso a única coisa que a rule faz é controlar a visibilidade deste botão. Então a letra B também é falsa. Letra C. Quando o botão é clicado, a ação de validação, né, o build-in validation, será checado apenas no servidor se a validação do cliente falhar a execução. Primeiro que com relação à validação, né, temos aqui outras propriedades, que é o tipo de validação, nesse caso é client e server. Em relação a estas propriedades, isso também é falso, porque a validação no server ela vai ser executada de qualquer forma. Ela não é só executada quando a validação do lado do cliente falha. Então, essa letra C também é falsa. E a letra D, voltamos a abordar a questão sobre permissões e diz que todos os utilizadores que estão logados na aplicação estará habilitado o clique neste botão. Ele poderá visualizar esse botão e clicar. Faz sentido. E está correto a letra D. Então, se eu verifico a rule, se pelo menos aquele utilizador está registrado, para garantir a visibilidade daquele botão, isso significa que todos os utilizadores que estão logados vão conseguir ver e clicar neste botão. Então, a letra D é a opção correta. Vamos ver agora no site da OutSystems um material auxiliar para que vocês possam estudar um pouco mais sobre essa questão de rules, como funcionam as rules, o que é essa rule registered dentro do OutSystems. Então vou recomendar uma leitura e também um vídeo dentro do Guided Path que trata justamente desse assunto. Dentro do curso de Developing Web Apps, temos aqui a aba de Security and Session Handling e temos aqui um vídeo sobre rule, né, e segurança. E aqui temos um vídeo que vai estar explicando todo o funcionamento dessas rules e aqui eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo por completo e tomem notas também sobre alguns pontos importantes. Da mesma forma, também tem aqui alguns documentos em texto que explicam um pouco do funcionamento das rules. Indo aqui para a nossa 14ª questão. Considerando aggregate em aplicações web, qual das seguintes opções é falsa? Então, vamos lá em busca da nossa opção falsa. Letra A. Aggregates permitem visualmente adicionar filtros à query. É verdade. Okay? Vamos experimentar cada um desses tópicos também, cada uma dessas opções dentro do Service Studio daqui a pouco. Letra B. Aggregate suporta atributos calculados utilizando múltiplos atributos. Também é verdade. O aggregate podemos adicionar sempre uma nova coluna e dizer que essa coluna vale, no fundo, um cálculo das outras colunas que foram retornadas da base de dados. Pode ser uma concatenação de strings, né? O primeiro nome e o último nome, por exemplo, ou pode ser uma multiplicação entre quantidade e valor de uma compra, por exemplo. Então, o aggregate permite também essas customizações. Letra C. A lista de output do aggregate será do mesmo tipo da definição da query. Verdade, o que definimos, as entidades que queremos trazer da query e também as nossas variáveis que foram calculadas, caso existam, ela vai ser o tipo de dado do output
da nossa lista do aggregate. Então, a letra C também é verdade. Letra D. O aggregate permite esconder colunas para reduzir o número de atributos retornados na query. Essa letra D não é verdade. Até o aggregate permite esconder colunas, mas é só visualmente, ali enquanto você está validando aquele aggregate. Mas, no fundo, aqueles atributos serão retornados. A única coisa aqui que temos que ter atenção é que os aggregates pelo OutSystems, eles são otimizados. Então, quando o aggregate ele é utilizado no ecrã, o OutSystems automaticamente só vai retornar os atributos que estão sendo utilizados no ecrã. Mas isso só funciona quando o aggregate está sendo utilizado no ecrã. Se eu utilizo o aggregate, por exemplo, em uma server action, ele não vai fazer essa otimização e nem escondendo as colunas vai fazer com que essa minha query retorne uma quantidade menor de atributos. Então, ele sempre vai retornar todos os atributos das entidades que está nessa minha query no aggregate. Então, a letra D é falsa. Não existe essa possibilidade ainda no aggregate para escolher quais atributos queremos retornar. Vamos olhar um pouco para os aggregates para comprovar aqui algumas dessas opções. Então, voltando aqui ao Service Studio, eu estou aqui com a minha query do Exam Questions. Posso aqui visualmente adicionar filtros. Então, está correto aquela opção. Posso aqui adicionar, por exemplo, um filtro sobre a question, um filtro aqui aleatório. O que é que ela me dizia também? Que eu posso ter atributos calculados, né? Então eu posso aqui adicionar um novo atributo e dizer que esse atributo vai valer question text e vou concatenar, né, no fundo com a question. Posso aqui adicionar 2 pontos e posso concatenar aqui também com um ID. Só de forma a exemplificar de que eu posso depois no fundo ter um atributo, calculado onde eu utilizo as características dos meus outros atributos. Isso pode ser uma concatenação de strings, isso pode ser um cálculo matemático, uma multiplicação de valores. Então, essa opção também era verdadeira. E por último, também me dizia que o output desse meu aggregate era do mesmo tipo aqui do source e dos meus atributos calculados que eu defini na minha query. Então, vamos verificar também o output desse meu aggregate. Posso aqui, só para experimentar. Então, é uma lista do source, né, que eu defini nesse aggregate, que foi a tabela exam question, a priority e também o meu atributo calculado, que é o complete text. Então, a letra C também era verdadeira, só não restou a letra D, que era falsa, e que o fato de eu esconder aqui os atributos, né, até tenho aqui uma opção hide, isso não vai fazer com que o output desse aggregate não traga esse atributo, né? O output ele vai ser sempre completo. O OutSystems aqui, quando utilizamos em ecrãs, otimiza esse aggregate e traz apenas parte desses atributos, mas isso nós não conseguimos controlar por conta própria. Por isso que na série de SQL, se vocês já viram essa série, em termos de boas práticas, quando estamos a utilizar dentro de uma server action e é uma query complexa, vale mais a pena utilizar uma SQL Advanced e selecionar apenas os atributos que queremos para termos uma query mais otimizada. Por isso, os aggregates são bons em ecrãs e em server action podemos dar prioridade ao SQL se queremos trazer apenas uma parte dos atributos daquela entidade ou das várias entidades que estamos a fazer joins. Então, marcando aqui a resposta falsa, né, nesse caso, a letra D. Nossa 15ª questão e última desse episódio, desse vídeo. E se você está gostando dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda aqui a me manter motivado para trazer mais conteúdos para vocês. E a nossa 11ª questão diz: considere a seguinte propriedade do ecrã Cinema Detail. Okay? Quais utilizadores terão acesso a esse ecrã? Mais uma questão sobre rules, né? Mais uma questão sobre permissões. E aqui nesse ecrã, o que é que eu vejo? Ele está aqui marcado a check, né, na permissão
OSMDB Admin e OSMDB User. Está marcado um check nessas duas rules. O que é que isso significa na prática? Isso significa de que qualquer utilizador que tenha uma dessas permissões vai poder ver este ecrã. Não precisa ser necessariamente as duas rules, basta que ele tenha apenas uma e ele já vai conseguir ver este ecrã normalmente. Este é o conceito por trás dessa configuração que está aqui. Agora vamos olhar para as opções dessa questão. Apenas os utilizadores com ambos OSDB Admin e OSMDB Users Rules. Não é verdade, não é isso. Não precisa ter as duas, basta que ele tenha apenas uma dessas rules. Então, letra A é falso. Letra B, qualquer utilizador com o OSMDB Admin Rule. Verdade. Qualquer utilizador com o OSMDB Admin Rule vai poder ver este ecrã. Letra C, algum utilizador com username e password. Não é verdade a letra C. Isto é o significado da rule registered, do que vimos há pouco naquela lógica do botão comentar, que era controlado a visibilidade através do check rule registered. Então, o registered significa um utilizador qualquer com login e password. Não é esse o caso porque está desmarcado aqui essa check do registered. Então, letra C também é falsa. Letra D. Apenas utilizadores com o OSMDB User Rule. Não é verdade, né? Não é só apenas, e aqui existem muitas pegadinhas também desse gênero nessas provas de certificações de TI, não estou dizendo que é só OutSystems, mas de TI no geral, que diz aqui apenas utilizadores, ok? Então temos que ter atenção a esses termos. Qualquer utilizador, que aqui é o N, em inglês N, e only, né, que é apenas os utilizadores. Então, letra D não é verdade, não são apenas os utilizadores que têm a permissão OSMDB User, porque também os utilizadores OSMDB Admin conseguem visualizar esse ecrã. Por isso que a letra B está correta e a letra D está incorreta. Por isso, nossa opção aqui é a letra B. E assim como eu sugeri os materiais na questão anterior sobre rules, também recomendo os mesmos materiais para essa questão. Inclusive, acho que tem até um ponto interessante que eu vou querer mostrar para vocês lá nesse conteúdo. Então, aqui no vídeo do Rule Based Security, temos aqui, já nessa etapa aqui do PowerPoint, nessa etapa aqui do vídeo, ele diz aqui justamente Screen Rules Properties, ou seja, as propriedades aqui de rules do ecrã. Então, ele aqui afirma, assegura que o utilizador tem uma das rules para acessar o ecrã. Uma das rules, então ele só precisa ter uma delas para ter acesso àquele ecrã. Por isso que, com isso, também conseguimos comprovar que alguma daquelas opções é falsa. Então, a nossa 15ª questão, a letra B, é a resposta correta. E assim terminamos a parte 3 da nossa série aqui do vídeo sobre a certificação Associate Traditional Web Developer da OutSystems. O que é que vocês estão achando dessa série? Que tipo de conteúdo recomendam para que vocês possam se preparar melhor para essa prova? Eu tenho aqui mais algumas ideias, vamos ter mais alguns vídeos dessa série, tem muita surpresa boa vindo por aí, mas eu quero também que vocês deixem aí no comentário sugestões do que é que eu posso trazer mais para que vocês ainda estejam mais preparados para essa prova de certificação. Então, deixem aí no comentário, um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.